trouxe aqui uma proposta para você nessa noite, para falar em 4 momentos onde nós vemos o exemplo da presença de Deus na vida de uma mãe, né? Os 4 exemplos. E nós começamos justamente no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, né? E vamos buscar levar até você esse entendimento para que nós possamos juntos, né? Juntos sentirmos a presença do Senhor através desse momento. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica de hoje é falando sobre 4 exemplos da presença do Senhor na vida de uma mãe. Compartilhe essa live se assim você quiser, se você compartilha essa live com os seus irmãos, com pessoas aí próximas a você, para que nós possamos alcançar muitos corações. Você que está assistindo, dê a paz do Senhor, diga, se apresente, faça como a Wanda aí, mostre a sua presença nesta live para que nós possamos conversar e nós possamos falar. Então vamos lá. O primeiro texto que nós separamos, irmão, e foi justamente em Gênesis, né? Foi justamente em Gênesis. Vamos ver aqui o que é que fala conosco aqui em Gênesis. Vamos lá? Vamos lá. Gênesis 21, 15 e 16. Diz assim, ó: E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Glória a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, se faz presente nesse momento, Senhor, para que nós possamos sentir a Tua presença e entender, Senhor, a Tua mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse momento aqui, você que lê a Bíblia, você que já leu o livro de Gênesis, esse momento aqui nós estamos exatamente falando sobre Agar, a egípcia, que era serva, e que ela foi dada a Abraão para que ela concebesse um filho seu, tendo em vista que a sua esposa, Sara, ela não podia conceber, não tinha filho, a sua madre era fechada, ela não tinha filho, então ela deu a sua serva Agar a Abraão para que ele tivesse, para que a sua semente fosse plantada e germinasse, para que a sua semente continuasse, né? Porque ela não podia dar filho para Abraão. E aí nasceu, né, o garoto, exatamente Ismael, nasceu Ismael, o menino, e Abraão a sua semente já podia continuar. Mas a palavra do Senhor, ela fala sobre a gente acreditar no impossível. Eita Jesus! Para poder nós confiarmos no Senhor, escute isso aqui, irmão. Nós temos que acreditar no impossível. Vou repetir para você não está entendendo. Para que nós possamos dizer assim: eu confio no Senhor. Se você diz que confia no Senhor, então você acredita no impossível. Confiar no Senhor é isso, irmão. É acreditar no impossível. E olha só o que foi que aconteceu, né? Eu quero falar do sofrimento de Agar, mas eu tenho que contextualizar, por isso eu tenho que falar sobre isso. Olha o que foi que aconteceu. O Senhor, já na velhice de Sara, abriu a sua madre e ela teve um filho, que todo mundo sabe, Isaac, né? Mas por quê? Porque o impossível aconteceu. O Deus que nós adoramos é o Deus do impossível, porque Ele faz o impossível acontecer na minha e na sua vida. Mas vamos lá, vamos voltar para Agar. Aí, o que acontece? Quando Isaac nasceu e que ele cresceu, estava crescendo, houve um problema entre as duas mães e os 2 meninos. E aí, Sara chegou até Abraão e disse: olha, tem que mandar ela embora, porque não está dando certo.
e tal, tem que mandar embora porque o meu filho está se prejudicando. O meu filho, que é o filho da promessa, não é o filho dela. O filho da promessa é Isaac, não é Ismael. Então tem que mandar ela embora com o filho, e Abraão assim fez, né? Ele mandou Agar embora. O que para nós hoje, se você prestar atenção, ele mandou ela embora, e lá não era como aqui, cheio de casa, cheio de gente, podia pegar uma Topic, um ônibus, sei lá, pegar um Uber, pegar e ir para onde ela quisesse ir, irmão. Não tinha isso. Ela entrou num deserto, ela tinha que atravessar um deserto, e era gigantesco esse deserto. Ela, uma criança, ambos a pé, né? Eles levaram uma medida de comida, um tanto lá de comida e água. Só que aquilo ali não dava para ela atravessar o deserto, ela e o filho, né, se alimentando. Não dava, nem de longe dava para... Então, quando tudo acabou, ela viu o seu filho sofrendo, sentindo fome ali, sofrendo. Olha, nós estamos falando hoje, escuta isso aqui, nós estamos falando sobre a presença do Senhor na vida de uma mãe. O texto indica isso aqui, ó, 4 exemplos da presença do Senhor na vida de uma mãe. É sobre isso que nós estamos tratando aqui. Presta atenção nisso aqui. Agar estava ali, né? Olha o que o texto está dizendo. E consumida a água do odre. Não tinha mais água. Consumiu toda a água e eles estavam onde? No deserto. Estavam no deserto. Não tinha mais água. Você imagine aqui onde a gente vive. Se você passar um dia sem tomar água, você se sente mal, né? Você imagina no sol do deserto, acima dos 40 graus, 50 graus, sei lá, sem água, né? Não é verdade? Ela e o filho, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Essa árvore, todo mundo sabe, você que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, você sabe que o nome dessa árvore era zimbro. E ela ficou lá ali, debaixo daquele, né? Ficou ali, botou o menino ali, que ele já estava enfraquecido. A palavra diz que ele já estava fraco, estava enfraquecido, né? E aí, o que ela fez? Ela foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Ela não queria estar ali perto do menino, porque ela sabia que ele ia morrer. Ela, por ser uma mulher já vivida, já passada por muito sofrimento, ela tinha mais resistência. Por isso, entre os dois, o menino ia morrer antes dela, porque o menino não tinha a resistência que ela tinha. Então ela disse, eu não quero ver o meu filho morrer. Então ela deitou o menino, e olha só, a palavra está dizendo aqui, presta atenção aqui, presta atenção, né? Lançou o menino debaixo de uma das árvores. O menino estava fraco, já estava fraco, estava com fome, com sede, e o menino ficou ali deitado, já estava, né, amorfinhando mesmo o menino. E foi a uma distância em que ela não visse o menino morrer. Você imagina para uma mãe o que é ver um filho morrer, irmão? O que é para uma mãe ver um filho morrer? Eu conheço mães que tiveram os seus filhos tirados abruptamente para a violência, para o crime, acidente. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma mãe que no início dos anos 2000 ela perdeu seu filho em um acidente, jovem ainda, menino, jovem, ele se acidentou e morreu, né? E eu conversando com ela, e na época eu acompanhei o sofrimento. Ela foi forte, mas a gente sentia ela trêmula ali, sofrendo, né? Ela sofrendo, né? Hoje ainda ela ainda homenageia o seu filho, né? Eu conheço muitas mães que perderam seus filhos. O sofrimento é tremendo, tremendo, né? Eu creio que assemelha-se ao corte de um membro. Você está aqui, o seu membro ser cortado ali a sangue frio. Eu creio que se assemelha a isso, a uma mãe perder um filho, né? E ela se assentou ali longe e levantou a sua voz e começou a chorar. A palavra vai dizer depois aqui que apareceu um anjo e
acalentou e apareceu água, enfim, e ela teve como atravessar o deserto, continuou, e aquele menino, por ser filho de Abraão, não foi outro motivo, filho da promessa também, era filho de Abraão, também era filho da promessa, ele a partir dele começou uma grande nação, o povo mais rico do planeta Terra nasceu a partir da semente de Ismael, né? Que é o povo do petróleo lá, né? O povo do petróleo ali são os descendentes dele. Mas vamos para frente. Aí o que é que acontece, irmão? A presença do Senhor a partir do choro, da lamentação, do sofrimento de uma mãe. Primeira presença do Senhor aqui que nós destacamos aqui foi nesse momento através de um anjo que surgiu ali quando ela estava chorando, sofrendo, né? Sofrendo. E observe o seguinte, preste atenção. Preste atenção. Aquela mulher, ela não era das mesmas origens de Abraão. Ela era egípcia, não é verdade? Ela não adorava ao Deus de Israel. Ela não adorava ao Deus de Abraão. Ela era egípcia. E mesmo assim a misericórdia do Senhor se fez presente ali porque ele tinha projeto. E o impossível acontece. O impossível acontece porque nós adoramos o Deus do impossível. O que é que o impossível acontece? Duas pessoas ali no deserto, sedentas, e de repente aparece o anjo, e o anjo traz água e alimento para aquelas duas pessoas, ao ponto delas poderem atravessar um deserto muito grande, né? Que eu creio que para atravessar aquele deserto ali era mais de uma semana andando, irmão. Mais de uma semana andando para poder atravessar um deserto daquele, né? Então aparece aí o Deus do impossível e salva aquelas duas vidas naquele momento. O Deus que eu adoro, o Deus que você adora. Por isso que eu digo, para poder você dizer que acredita em Deus, escute, vou repetir que eu disse agora há pouco. Para poder você dizer que acredita em Deus, você acredita verdadeiramente em Deus, então você tem que acreditar no impossível. E o que é acreditar verdadeiramente no impossível? É você se achar em determinados momentos, em situações onde não tem saída. Você já olhou para um lado, para o outro, já estudou, já tentou, já pensou, refletiu, matutou, não tem saída de jeito nenhum, mas você acredita no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o mesmo Deus que salvou Agar e Ismael, que gerou ali alimento, água para eles atravessarem um deserto gigantesco. O impossível aconteceu naquele dia, você também tem que te acreditar hoje, porque o Deus não mudou, o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ele não mudou, é o mesmo Deus que naquele dia esteve na vida de Agar e Ismael, é o Deus que eu adoro e que você adora. Então é o Deus do impossível. Então a primeira presença na vida de uma mãe, né, que chora, que clama, que sofreu e que pediu, que clamou ao Senhor, você viu agora, tá aí, Agar, Gênesis 21, 15, 16. E nós temos que glorificar esse Deus Todo-Poderoso, adorá-lo, né? Adorá-lo porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora ao segundo momento. Vamos ao segundo momento agora. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 22. 1 Samuel, capítulo 22. Aliás, 1 Samuel, capítulo 1, é porque aí não está dizendo. Capítulo 1, versículo 22, viu? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Olha isso. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Glória a Deus.
Glória. Olha isso. Vamos falar da vida de Ana. Ana tinha um marido chamado Elcana, e esse marido tinha outra esposa. Eram duas esposas. O que é que acontece? Eles viviam, né, naquele tempo podia, né, naquela sociedade podia ter mais de uma esposa. A exigência, sabe qual era? Que você tivesse condição de dar o mesmo conforto para as duas. Então vamos lá. Aí Elcana tinha duas esposas, uma delas chamava-se Ana. Ana a palavra vai dizer que Ana era a preferida de Elcana. Porém, Ana não gerava. A sua madre também era fechada, como era de Sara. Era fechada. E todos os anos a palavra vai dizer que Elcana, com a sua família, subia para um determinado lugar onde o povo ia adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por todo um ano de benfeitorias de Deus na vida daquele povo, né? Aquele povo subia até aquele lugar para adorar ao Senhor. E todos os anos eles iam. Ana, ela por não ter filhos, né? E a outra esposa tinha filhos do seu marido, ela estava concebendo filhos do seu marido, né? Ela vivia triste, chorando, né? E Elcana dizia: mas você não tem tudo, eu não lhe dou tudo, por que está lhe faltando e tal, né? Mas ela queria ter um filho, era orgulho para ela. E eu estava estudando e também vendo depoimentos, né, de muitos estudiosos, que para o povo judeu, né, não ter filhos é uma vergonha, né? Geralmente o povo judeu tem muitos filhos. E não ter filho era uma vergonha, principalmente naquele tempo, né? Tinha que ter filhos, a mulher tinha que dar filhos para o marido, e de preferência homem, né? O que acontece? Ana todos os anos ia com o seu marido também, e chegando lá ela chorava, adorava o Senhor, chorava e pedia que o Senhor abrisse a sua madre, que ela pudesse ter filhos. E naquele ano, né, a palavra vai dizer que Ana estava ali chorando, né? E o sacerdote, chamado Eli, chegou, olhou para ela e disse que ela estava embriagada. E ela disse: não, eu estou embriagada não, eu estou chorando aqui, pedindo ao Senhor que Ele abra a minha madre, que eu possa gerar um filho, que eu possa dar um filho para o meu marido, que até hoje eu não consigo dar. Tem a outra esposa já deu filhos para ele, mas eu não consigo, é uma vergonha, é uma tristeza na minha vida, né? E o profeta naquele dia, o sacerdote naquele dia falou e disse que seja feita a sua vontade, que o Senhor te conceda segundo a tua vontade, segundo o teu coração, segundo a tua fé. A vontade, segundo o que está no nosso coração, segundo a nossa fé. Aí eu volto a falar sobre o Deus do impossível, irmão. Aquela mulher, depois de eu creio que muitas tentativas, não tinha conseguido engravidar. E ela poderia ter desistido, né? Poderia ter desistido, não tem jeito mesmo esse negócio, então acabou-se, não vou mais nem me preocupar com isso, vou mais atrás disso, não, vou aceitar que eu não tenho filho, não posso ter filho, isso, vou compensar de outra maneira o meu esposo, a minha casa, vou compensar de outra maneira, mas filho não tem jeito, eu não posso dar. Mas ela não desistiu, a palavra diz que ela estava clamando, orando, chorando, pedindo ao Senhor, não desistiu. E é assim que tem que ser a sua vida, a nossa vida, irmão. Nós não podemos desistir. Eu já tentei 1, 2, 3, 10, sei lá quantas vezes e não deu certo. Não tem problema, continua tentando. Sabe por quê? Porque nós adoramos o Deus do impossível. Mas mesmo sendo o Deus do impossível, fazendo acontecer coisas impossíveis na nossa vida, a gente precisa entender da sua soberania também sobre a nossa vida. Então, se Ele é soberano, Ele só faz quando quer, Ele só dá quando quer dar, Ele tira, dá, Ele faz do jeito que Ele quiser, a obra é dele, não nossa. Nós não somos nada para fazer. Quem realiza na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, né? E ali nós vimos, né, mais uma vez, mais um exemplo da presença do Senhor na vida de uma mãe.
A presença de Deus, lógico. Você vai dizer, mas naquele momento ela não era mãe. Não, mas ela se tornou mãe, né? Quando ela orou, ela se tornou mãe. E o texto que nós trouxemos para você justamente é esse, né? Ana não subiu, ela já teve o filho, ela tinha orado, adorado, pedido, e o Senhor concebeu o filho para ela, né? Aceitou, abriu a madre dela e ela teve o filho. E ela prometeu, no dia que ela estava orando, ela prometeu que se o Senhor lhe concebesse um filho para que ela honrasse o seu casamento, o seu matrimônio, aquele filho serviria ao Senhor durante toda a sua vida, né? Por isso é que esse versículo 22 aqui vai dizer que Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique, olha, até quando? Para sempre. Fique 10 anos, fique 20 anos, fique até ficar adulto. Não, para sempre. A vida dele vai ser de adoração e servidão, né? Então foi isso que determinou, que declarou Ana. Agora presta atenção, ela fez esse tratado, esse acordo com o Senhor, quando ainda não estava grávida, lógico, né? Ela fez esse acordo, se o Senhor me honrar com um filho, esse filho lhe servirá toda a vida dele. E ela preparou isso, preparou seu coração, ela preparou seu coração e o filho nasceu, Samuel. E ele foi, o quê? Ele foi, durante toda a sua vida, um servo, né? Então, nós adoramos o Deus do impossível. Esse Deus, ele nos apresenta em toda a nossa trajetória, em toda a nossa vida, momentos em que nós achamos que não dá, que não vai acontecer, que não dá certo, que não existe, não sei o quê. E ele mostra o contrário, né? Olha, eu tenho projetos... Você tem projetos, todos nós temos projetos, né? Eu tenho um projeto aqui que eu preciso realizar, porque eu creio que é de Deus, que é do Senhor. Eu preciso começar esse projeto, mas eu não estou ainda vendo como é que vai acontecer. Eu não tenho condição financeira de realizar. Eu não tenho, mas o que vai acontecer lá dentro eu já sei, está no meu coração. Eu entendo o que vai acontecer lá dentro, porque o Senhor já colocou no meu coração. Ele não me disse como é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, mas ele disse que vai acontecer. E eu creio, estou acreditando. Em um momento a porta vai ser aberta, as torneiras serão abertas e o dinheiro, o valor que eu preciso para poder realizar aquele empreendimento, ele vai aparecer, vai surgir e nós faremos, né? Eu creio nisso, irmão, e eu quero que você que está aí do outro lado, que você também creia, que você não deixe de acreditar no nosso Deus do impossível, esse Deus maravilhoso, misericordioso. Que nós temos que fazer o que é clamar, orar, fazer como Agar, que estava lá chorando, clamando, fazer como Ana, que chorou, clamou e alcançou. Elas alcançaram. Ela conseguiu salvar o filho que estava no deserto, Ana conseguiu conceber o filho, que era um sonho dela para poder honrar o seu matrimônio, né? Mas choro, oração, adoração, persistência, né? Não deixar de orar, não deixar de acreditar em momento algum que o Senhor vai agir. Porque Ele vai agir em algum momento no meu projeto, no seu projeto. Acredite, creia nessa verdade. Em nome de Jesus, acredite nisso, né? E a palavra vai falar que Samuel foi desmamado, foi lá, ela apresentou ao sacerdote Eli, apresentou a ele e disse, está aqui, o meu filho é promessa de Deus, aleluia. Meu filho é promessa de Deus, ele veio aqui para servir a sua casa, ensina, educa, prepara, instrui ele para servir o Senhor até a sua velhice, até enquanto tiver sopro de vida nele, ele servirá ao Deus Todo-Poderoso. E assim foi feito, né? Samuel foi um grande na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Segundo exemplo da presença do Senhor na vida de uma mãe.
Vamos passar para o terceiro. Abra aí 1 Reis 17, 17. Abra aí 1 Reis 17, 17, para que nós possamos sequenciar o que nós estamos falando. Já estamos no penúltimo. O último vai ser grandioso, viu? Todos são, mas o último é especial. 4 exemplos da presença do Senhor na vida de uma mãe. Vamos lá. 1 Reis 17, versículo 17, diz assim: E, depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Agora há pouco eu estava falando sobre Agar, que saiu de perto ali, deitou o seu filho ali embaixo de um zimbro, calor gigantesco, menino fraco já, definhando, amofinando, morrendo, e ela saiu de perto para não ver aquele menino morrer, né? E agora, nesse caso aqui, o menino morreu, né? O menino morreu, ele morreu, né? Olha o que a palavra diz: até que nenhum fôlego ficou. Até que nenhum fôlego ficou. E aí aquela mulher perguntou naquele dia a Elias se ele tinha ido ali só para isso, para poder tirar a vida, para que o filho dela morresse. Você sabe que quando ele o profeta foi levado até aquele local, porque o Senhor mandou que ele fosse até ali, né? Fosse até ali, porque aquela mulher iria alimentar ele até o dia que o Senhor o chamasse de volta lá para... E aí, o que acontece? Quando ele chegou lá, ela só tinha alimento, um pouquinho de alimento, para pouco tempo, para ela e para o filho dela. A preocupação daquela mulher era que o menino não passasse fome. Ela levou. E aí ele chegou e disse: não se preocupe, faça isso aqui do jeito que eu estou. E a palavra diz que a botija, que não acabava a água e nem acabava a comida. Enquanto eles estavam lá comendo, eles enfiavam a mão na panela e tinha comida a todo momento. O Deus do impossível agindo. E não faltava água e não faltava comida. Não tinha chuva, não tinha água, não tinha lavoura, porque não tinha água, né? Para molhar o solo, molhar a planta. Então não tinha lavoura, não tinha chuva, não tinha água para beber, nem nada. Tudo era escasso e aquela mulher tinha pouquinha coisa. Então quando Elias chegou, ele disse: não se preocupa, vamos lá, faça do jeito que eu estou lhe dizendo. E a palavra diz que não secava a panela. Eles botavam a colher lá, enchiam o prato, comiam. Quando sentia fome de novo, ia lá, botava a colher, enchia o prato, comia de novo. Não faltava comida, a panela não secava. Aí vamos lá. Só que, em determinado momento, o filho daquela mulher, que era viúva, né? Era viúva. Em determinado momento, o menino adoeceu, ó. Sucedeu que adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, né? Morreu o menino morreu. E a mulher levou o menino, né? E aí quando chegou lá, ele disse assim: me dá o menino aqui. E aí ele levou lá para cima, né? E lá ele foi chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso. A mulher sofrendo, chorando lá embaixo, sofrendo, chorando. E ele foi lá, sabe para onde? Fazer o que cada um de nós temos que fazer, irmão. Quando estivermos em necessidade, em sofrimento, o que cada um de nós temos que fazer, o que é? Buscar a presença de Deus. Chamar a sua presença, né? Chamar a sua presença, pedir, clamar a Ele, né? Clamar ao Senhor para que Ele faça o impossível na nossa vida. As pessoas, você não vê a saída, ninguém vê, as pessoas duvidam, mas você, no seu coração, você tem que sempre entender que o possível pode acontecer a qualquer momento. Vou repetir. Você não, eu não posso ficar fora desse negócio, eu tenho que estar dentro. Nós temos que sempre acreditar que o impossível pode acontecer a qualquer momento. O que é que Deus quer de mim e de você, irmão, nesse momento? Deixa eu dizer,
Deus quer de mim, de você, que nós estejamos preparados para fazer o possível. Ele quer que nós estejamos preparados para executar o possível. Se nós fizermos o possível para que as coisas aconteçam, quando nós não tivermos condição de fazer algo que é o impossível, aí Deus diz assim, o Senhor diz assim, agora é o meu momento, agora é a minha hora, aqui é a minha área, deixa comigo que aqui agora é comigo. Então o Senhor vai e realiza o impossível. Ele vai e realiza o impossível, irmão, na minha, na sua vida, é desse jeito. O Senhor realiza o impossível, né? Não é isso? Aí, olha só o que foi que ele fez. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse a Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca, aleluia, é verdade. Eita glória! A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Escuta isso, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmão, é isso que acontece. A palavra do Senhor na minha, na tua, na nossa boca tem que ser verdadeira, tem que ser verdade. Como é que isso acontece, irmão? Nós estando falando o que verdadeiramente está no nosso coração, o que verdadeiramente nós acreditamos, que é o impossível. O Deus que nós adoramos é o Deus do impossível. Então a palavra que nós vamos dar para o nosso irmão, para aquele que está em sofrimento, aquele que está em agonia, aquele que está precisando que aconteça o impossível na vida dele, é essa, uma palavra verdadeira. Por quê? Porque nós verdadeiramente acreditamos que o impossível pode acontecer a qualquer momento, assim seja a vontade do Deus Todo-Poderoso. Exemplo 3 da presença do Senhor na vida de uma mãe. O filho dela adoeceu, morreu, e através da fé, da palavra, do clamor, da oração de um profeta, de um justo, Deus devolve a vida ao filho, e o sofrimento daquela mãe é sanado por conta de um milagre, de um impossível que aconteceu através do poder de Deus. Glória a Deus, né? E aconteceu, não é assim? E aconteceu. Vamos lá? Vamos lá para o quarto agora? Falamos 3, né? Nós já falamos, escute, já falamos em Gênesis sobre o milagre de Agar, que o anjo, a presença do anjo do Senhor salvando Agar e Ismael. Falamos sobre Ana, o clamor de Ana, pedindo que um filho lhe nascesse, e a promessa que ela fez, o acordo, o concerto que ela fez com o Senhor, que aquele filho serviria ao Senhor durante toda a sua vida, né? E falamos agora sobre a viúva, que o filho dela morre, né? O filho dela morre porque a palavra diz que ele morre. Não é negócio de conversa, não. A palavra diz que ele morre. O menino morre. E a viúva de Sarepta, clama, vai lá reclamar com o profeta. Ela foi reclamar, foi fazer outra coisa. Ela reclamou com ele, né? E aí o profeta clamou ao Deus do impossível e a criança voltou à vida. 3 pontos. Vamos ao quarto exemplo e último aqui, que nós separamos, que fala justamente em Lucas capítulo 1, versículo 38. Só um versículo. Sobre o nascimento do rei. Eita, Jesus.
Abra aí Lucas 1,38. Lá vai dizer assim: disse então Maria: eita, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Eita, Deus Todo-Poderoso. Agora nós estamos falando daquela mãe, daquela mulher, menina ou menina mulher, né? Menina mulher, que não sabia ainda o que era deitar-se com um homem. Ela não havia ainda, não sabia, ela era virgem. E ela já convivia com José, mas ela não estava ainda na idade, não estava ainda preparada para, né, enfim, para a concepção da coisa, né? E aí o anjo apareceu a ela, dizendo que ela daria à luz aquele que seria o rei. E teria que pôr o nome dele de Jesus, e ele seria um grande para a nação e para todo mundo, né? E aí Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nesse momento nós estamos falando sobre a presença de Deus na vida de uma mãe, mas ela não era mãe. Assim como Ana, né? Quando clamava, ela clamava pelo filho. Maria não clamava, não estava nem pensando nisso. Eu acho que não passava nem pela cabeça dela que em ser mãe. De jeito nenhum naquele momento da vida dela. Não passava. Ainda existiam outras etapas para acontecer para que ela virasse mãe. Ela era muito nova, muito jovem. Então não era naquele momento essa questão de ser mãe, não estava nem passando pela cabeça de Maria. Mas olha só, aí o anjo aparece, o anjo do Senhor aparece e diz para ela que o Senhor a havia escolhido para ser a mãe de Jesus. Eita, né? E olha só, nós colocamos esse texto aqui para poder falar, porque Maria teve uma honra sem igual. Nenhuma outra mãe teve a honra que Maria teve. Nenhuma outra mulher teve a honra que Maria teve, né? Ela não teve uma honra sem igual. Através dela veio ao mundo Jesus, o Salvador, o Redentor, né? E nós separamos esse texto para poder falar sobre a grande importância da mulher. A grande importância da mulher no cenário, no contexto da vida, né? Maria gerou a Jesus, o Filho de Deus, o que veio para redenção, o que veio para salvar a humanidade, que veio para morrer pelos nossos pecados, né? Mas para ele vir, tinha que passar por todo esse processo, que era justamente ser gerado. E olha só quem foi escolhida: Maria, né? Maria, a honra. E eu vejo por aí, irmão, tantas e tantas pessoas desrespeitando as suas mães. Desrespeitando, gritando, brigando. Tem gente por aí que bate na mãe. Tem gente por aí que rouba a mãe. Tem gente por aí que faz todo tipo de atrocidades contra a vida da mãe, que não honra, que não respeita, que não cuida, que não dá amor, que não abraça, que não beija, que não faz pela sua mãe. Do outro lado, eu vejo pessoas que dariam tudo para ter a presença da sua mãe nesse momento, para poder dizer umas palavras bonitas, para poder fazer um carinho, dar um abraço, dar um beijo,
se ajoelhar ali na frente da sua mãe e dizer assim: mãe, eu estou em débito contigo por toda a minha vida, porque tudo que tu fizeste para mim, até hoje, até aqui, eu sei que eu morro e não consigo pagar. O cuidado, o carinho, o amor, a atenção, o desprendimento, o alimento, a educação, tudo que tu me destes. Como? O que não daria a alguém que hoje, como eu aqui que estou falando com você, que não tem mãe, mas o que não faria qualquer um que está na minha posição, no meu lugar, no seu lugar, não sei se você tem mãe, que você está ouvindo, que está nos acompanhando, não faria para poder dizer uma frase nesse momento para sua mãe, agradecer e de falar do amor por ela, do carinho por ela, do reconhecimento, não é verdade? E aí você, por outro lado, que tem mãe, não cuida, não zela, não fala, não diz uma palavra de carinho, não exercita esse reconhecimento, essa gratidão, que de repente pode estar escondida dentro do seu coração, dentro da sua vida, e você não bota para fora. E de repente pode acontecer, do momento que você quiser fazê-lo, não ter mais condição, porque a sua mãe já tenha ido. Oh, meu irmão, tantas e tantas mães que são injustiçadas, que não têm o carinho dos seus filhos, não têm atenção à presença. Mães que hoje passam fome, mas que hoje passam fome porque não têm condição de comprar o alimento, de fazer, né? E passam por momentos difíceis, mas que antes elas também já passaram. Mas passaram porque queriam dar a proteção, dar o amor, dar o alimento, dar o cuidado para você, né? A mãe, ela deixa de se alimentar, ela está com fome, mas ela passa um dia todinho de fome ou mais, só para poder olhar e ver o filho alimentado, o filho ali preparado, o filho ali fortalecido. Ela passa fome, ela passa necessidade, ela passa por momentos ruins, mas no fundo, o seu coração, aquilo ali não é nada para ela, porque ela olha para o filho e vê que ele está bem. Se o filho está bem, alimentado, fortalecido, guardado, cuidado, a mãe está bem, né? Por isso, irmão, que muitas vezes, né, muitas mães têm que trabalhar e tem que deixar o seu filho aí na casa de alguém, né, para cuidar, paga uma pessoa para poder cuidar do seu filho, né? Por isso é que quando ela sai para trabalhar, uma parte dela não vai. E ela não consegue muitas vezes produzir, não consegue muitas vezes se concentrar no trabalho, porque ela está preocupada. Como está o meu filho? Como é que ele está? Como é que ele está agora? Será que já se alimentou? Será que dormiu? Será que tomou banho? Será que ele está bem? Será que não está passando por alguma aflição, algum perigo? Mães que deixaram seus filhos e foram trabalhar, e os filhos passaram por momentos de violência, né? Eu fico imaginando o que passa no coração de uma mãe que passou por isso, né? A gente tem, meu irmão, eu desde o começo da live, eu estou falando aqui que nós adoramos o Deus do impossível, né? Aquele que realmente faz possível coisas que para mim e para você são impossíveis, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A nossa oração, o joelho no chão, a nossa oração, mediante a nossa fé, mediante nós estarmos verdadeiros, o nosso coração ser crente, acreditar mesmo que o Deus, Ele nos ouve e nos atende pela sua misericórdia e pelo seu amor. É uma força tão poderosa esse momento de nós estarmos buscando a Ele, orando, né? A gente pede proteção. Protege, Senhor, nossos filhos. Protege, Senhor, aqueles que nós sabemos que não têm a capacidade de enxergar o perigo por onde eles estão passando.
estão passando ali no limite, próximo ao perigo, e eles não estão vendo, não estão sabendo, não têm condição de se livrar disso, meu Senhor. Usa da tua misericórdia e do teu amor e protege os nossos filhos, protege as nossas crianças, protege as nossas mães, todas as mães, dá saúde, condição para que elas tenham a capacidade de fazer pelos seus filhos o que elas querem fazer. Oh Deus Todo-Poderoso, misericordioso, Deus do impossível, ajuda, Senhor, nos faz, Senhor, firmes, fortes, potentes, valorosos, para que nós possamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, para que as mamães elas tenham uma vida mais confortável, mais tranquila, mais fortalecida. Às vezes nós não fazemos o que precisamos fazer para que essas mamães elas estejam nesse momento de conforto, de tranquilidade. Eu tenho uma esposa, minha varoa tem 4 filhos, é mãe de 4 filhos, a avó de mais 4. Ela tem 4 filhos e é a avó de mais 4 filhos, então são 8 por tabela, né? Vamos dizer assim, por tabela, que os netos passam a ser filhos também. Então ela é mãe de 8, por assim dizer, né? E eu vejo a preocupação que ela tem com todos eles. A preocupação, às vezes até a gente discute, a gente debate, porque eu digo, te acalma, tenha menos, né? Porque alguns já estão adultos, outros já estão chegando na fase adulta, mas para uma mãe, eles sempre vão ser crianças, não é verdade? E às vezes a gente, por não ter o mesmo, não está sentindo o mesmo, não está no mesmo como é que se diz? No mesmo momento, sentindo a mesma coisa, né? A gente não entende a preocupação, o sentimento e essa, enfim, muitas vezes a angústia, né? De uma mãe por não saber onde o filho está, como ele está, se ele está bem, se não está, se está doente, ela fica preocupada. E a minha esposa é assim. Ela é assim, ela se preocupa com os filhos, com os netos. Se preocupa se já comeram, se já se alimentaram, se já foram dormir, se estão na rua, onde é que estão. Os pequenininhos, se estão com saúde, se não estão, comeram, não comeram. Aquela coisa toda, né? E às vezes eu digo, pai, menos. Mas as palavras que eu sei que as palavras que eu lanço, elas se dissipam no vento. Porque nada que eu fale vai diminuir a preocupação, o zelo, a atenção, né? Nada que eu fale, ou que qualquer um fale, vai diminuir aquele sentimento que a mãe está sentindo naquele momento. Sentimento bom, de amor, de carinho, de felicidade, ou um sentimento ruim, de preocupação, né? De tristeza por não saber onde está ou como está aquela pessoa. Mãe é isso. Por mais que você fale, que você diga, não adianta, né? Porque o filho, na verdade, é um pedacinho. Literalmente, nós somos um pedacinho das nossas mães, não é verdade? A paz do Senhor a todos. A Arizélia Oliveira, a paz do Senhor, minha irmã. Então, nós somos um pedacinho. Então, é por isso que a mãe, muitas vezes, ela sente quando o filho não está bem, quando ele está, né? Ela sente, não sei como é, nem jamais vou saber. Mas eu entendo que sim, por sermos literalmente um pedaço, a mãe sente, né? Então, eu quero, irmãos, nesse momento, parabenizar a todas as mães, se a minha mãe aqui ainda estivesse, eu acho que a palavra que eu diria para ela hoje seria pedir perdão, né?
pela preocupação que eu dei, pelo trabalho que eu dei para ela. Nunca fui um filho ruim, mas também não fui um filho nota 10, né? Mas eu seria a palavra de pedir perdão. Como ela não está aqui, a minha mãe, eu peço perdão à minha esposa por todos os momentos que eu pareci ser insensível quando ela se mostrava preocupada ou se mostra preocupada com seus filhos e com seus netos. Então o perdão vai para minha esposa, a Ana Márcia, que muitas vezes eu pareço não entender esse sentimento que ela sente, essa sensação, né, de preocupação, que às vezes eu digo que é excesso de zelo. Mas vai dizer isso para a mãe? Que você está sendo excessivamente zelosa? É chover no molhado, né? Porque mãe é isso, meu. A internet aí deu um tilt, foi? Que pena, irmã. Mas voltou, não foi? Voltou. Então, a minha homenagem a todas as mamães de todo o Brasil, de todo o mundo, né? E finalizo também, a gente tem que falar sobre as famílias do Rio Grande do Sul que estão passando nesses últimos dias por momentos terríveis por conta da inundação que aconteceu lá, né? Rios transbordando, lagos transbordando, invadindo cidades inteiras, né? Tem cidades que estão 100%, né? 100% não, 93%. Eu vi uma cidade que tinha 93% alagada. Então, eu nem imagino como está passando aquele povo ali, porque não dá pra gente imaginar, irmão, porque a gente vê algumas coisas, mas nem de longe a gente sabe verdadeiramente o que aquele povo está sofrendo. Pessoas que perderam tudo, perderam familiares. Eu vi o depoimento de um rapaz que justamente perdeu a sua mãe. Eles saíram da sua cidade, saíram de Santa Catarina para ir para o Rio Grande do Sul, para ir buscar a irmã que estava no Rio Grande do Sul, e na viagem o carro caiu dentro d'água, afundou o carro. Das 4 pessoas que estavam no carro, 3 saíram, mas a mãe ficou, ela não conseguiu sair, o carro afundou e ele estava ali procurando ver onde estava esse carro para poder tirar o corpo da mãe dele de dentro do carro. Meu Deus do céu, né? Ninguém merece esse sofrimento, né? Ninguém merece esse sofrimento, irmão. Mas Deus é que sabe, Ele é soberano. Começo e termino o programa dizendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Temos que orar, nos ajoelhar, chorar, se for preciso, como Ana chorou, pedindo perdão, clemência, socorro a esse Deus Todo-Poderoso, para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, da vida dessas pessoas aí no Rio Grande do Sul que estão sofrendo tanto, né? Mas, por outro lado, irmão, a gente tem visto um Brasil solidário, né? Todos os lugares as pessoas mandando donativos, mandando, né, comida, água, né, roupas, medicamentos, material para higiene, produtos para higiene, né? De todo o Brasil. Aqui de Horizonte saíram também caminhões levando material para aquele lugar, né? E eu vi um depoimento de um rapaz, de um homem que ele disse: olha, a gente estava idealizando aqui fazer uma carreta, né? Mandar uma carreta de produtos para lá para ajudar aquele povo, e nós já mandamos 4 carretas e aí tem muita coisa aí ainda para mandar, né? Vai passar de 10 carretas. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque em meio à tragédia, em meio ao sofrimento, em meio às mortes, em meio a tudo isso que está passando, tudo isso de ruim que está passando aquele povo daquele estado, a gente vê que no fundo, as pessoas se amam umas às outras, né? O estresse
o corre-corre, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas contribuem para que nós sejamos abusados, antipáticos, mal educados, às vezes violentos, mas no fundo, o mundo se ama, né? As pessoas se amam, no fundo. E esse exemplo aí que o Brasil está dando, né? Se reunindo, se juntando, mandando alimentos, tudo, mandando produtos ali para o Rio Grande do Sul. E fora isso, irmão, a gente tem que todos os dias estar orando ao Senhor, pedindo misericórdia para que aquele problema ali passe, né? Estamos sabendo que está chovendo, e estando chovendo, a gente sabe que o nível das águas não vai baixar e as pessoas vão continuar desabrigadas, sofrendo, e vai continuar. E nesse meio termo, irmão, a gente não sente a força que o governo federal deveria ter. Não estou politizando não, mas a força que o governo federal deveria ter nesse momento. Não tem que ter limite, porque se tem dinheiro, se tem condição, se tem poder, tem que mandar para ajudar, para poder aquele povo não sofrer tanto, né? Já passaram de 120 pessoas corpos que foram encontrados, e mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas, né? A cada dia que passa, as estatísticas, tanto do número de corpos que aparecem, pessoas que morreram, aumenta, como também de pessoas desaparecidas, porque eles vão chegando em determinadas casas e as pessoas não estão lá e nem estão em canto nenhum, porque nesse momento de crise, onde os desabrigados chegam, né? Onde a Defesa Civil colhe aquela família e leva para um lugar, aquelas famílias são catalogadas ali, né? E aí eu creio que vão para um banco de dados, e através disso é que eles sabem, que eles contabilizam essa questão de pessoas desaparecidas, de corpos, de pessoas mortas e tal, etc, né? Então vamos orar pelas mamães do Rio Grande do Sul, né? Vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul e vamos continuar agradecendo ao Senhor, porque apesar de tudo, Ele demonstra a sua misericórdia. E o povo tem que se unir sempre, irmão, para mostrar que nós acreditamos nesse Deus do impossível, que mesmo em meio a tragédias, Ele mostra a sua grandiosidade, a sua misericórdia. Não é? Eu vi ontem a foto de uma criança, né, que morreu afogada. E eu vou dizer uma coisa pra você, é o negócio que eu acho errado, sabe? É um negócio que eu acho errado, é você colocar uma foto, fazer publicidade, fazer mídia em cima daquilo ali. Era pra ter aparecido só uma vez e pronto, e não ter aparecido nunca mais a foto daquela criança morta. Mas tá aí na internet, em vários, né, canais e tal, sites, sei lá, a foto da criança nas outras plataformas, a foto dessa criança morta, que eu acho desnecessária, desmedido, né? As pessoas precisam ter discernimento do que fazem e do que dizem, para poder a gente ter condição de continuar seguindo, né? Então, parabéns a todas as mamães, né? E a gente renova, como eu falei agora, né? Eu falei, vou repetir, né? Que muitas vezes a gente parece ser insensível, porque a gente na verdade não consegue entender o grau, o tamanho do amor que uma mãe tem por um filho, né? Só a mãe mesmo sabe, porque afinal de contas nós somos um pedacinho, literalmente, das nossas mães, né? Então ela ali é um pedacinho dela, então somente ela que é mãe sabe o que é esse sentimento de preocupação, de zelo, de amor que ela tem, né? Então, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência, pela presença aqui. Nós vamos finalizando essa live, prometendo voltar a qualquer dia, qualquer momento aí, quando Deus nos colocar no coração e nos conduzir para que aqui nós estejamos. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. A gente se vê. Tá bom? Obrigado.